Amigos, nessa manhã ao abrir a minha porta, eu lembrei de alguma coisa que eu dizia já há algum tempo, né? O aprendizado começa ao você abrir a porta da sua residência e começar um novo dia. Colocaram uma TV dentro da nossa casa. Essa TV, no início, tinha 8 canais. Hoje a gente já tem a cabo que chega a 800 canais. Na sequência, colocaram um laptop na nossa mão, um notebook. E aí a gente começou as buscas na internet e ficou bem mais rápido. Hoje já colocaram o celular nas nossas mãos. E a gente pede para o celular: Google, me mostra o RC ambiental. Vamos falar um pouquinho do evento antes de começá-lo, né? A gente tem um fluxo que eu vou tentar e coloquei numa sequência onde a gente possa fazer a abordagem completa do produto, né? É a comercialização desse produto, o que tem à disposição no mercado, o que é oferecido no mercado para a gente poder comercializar, as coberturas disponíveis, o questionário de avaliação, o famoso QAR, os corretores de seguro correm dele, mas ele é muito importante. E os riscos excluídos. É evidente que, antes de olhar os riscos excluídos, nós vamos olhar os riscos cobertos, mas os riscos excluídos são muito importantes. Vamos falar um pouquinho do sinistro e vamos falar da regulação. Eu creio que todo corretor que se preze acompanha essa regulação bem de perto. E finalizando com a indenização, é onde termina também a cobertura do seguro no caso de um sinistro. Comercialização. Uma radiografia que eu tenho, uma foto que eu tenho do produto de 2018, me perdoe, mas a SUSEP costuma atualizar isso só no mês de junho, julho. Então, eu vou falar de 2018, que já é uma base para a gente seguir. Em 2018, nós tínhamos 4.490 apólices, um total de prêmio emitido de 80 milhões. Dá para a gente ver que é uma fatia interessante do nosso mercado de seguro. Prêmio médio anual de R$ 17.816 e um prêmio médio mensal de R$ 1.484. As seguradoras costumam pagar, em média, uma comissão entre 13% a 20%. Essa comissão varia muito da condição do corretor em negociar. A comercialização entre seguradora, corretor e como você leva isso para o seu segurado ou para o seu pretendente segurado. A restrição no mercado é muito grande. Hoje nós temos apenas 13, 14 seguradoras trabalhando no mercado. As principais seguradoras, as tradicionais no mercado do RC ambiental, a Argo, a Chubb, a HDI, a Tokio Marine, e eu não estou colocando em ordem alfabética, não é sequência de produto, não. Normalmente, essas seguradoras costumam negociar o seguro de RC ambiental junto com a carteira de transportes. Olha, vamos fazer o seguro de transporte comigo, RC, DC ou RR, e junto nós colocamos o ambiental. É muito importante que, ao levar esse seguro para a seguradora, você tenha um especialista do seu lado. Por quê? Ele tem uma carteira que tem um apoio robusto nisso, ou seja, ele tem uma massa de prêmio, automaticamente ele já participou dos produtos com assertividade, ou seja, já foram dimensionados para atender os casos que eles tiveram um problema. É muito importante a gente olhar na comercialização um índice de sinalidade que aquela carteira tem, que aquela seguradora tem, que aquele corretor tem e que o próprio segurado tenha. A análise das coberturas tem que ser muito próxima da operação do segurado. Por isso, o corretor é um assessor do segurado, ele é um consultor do segurado. Ele precisa fazer com que essa análise de coberturas caibam exatamente no que está sendo procurado pelo segurado. Um outro aspecto importante é o estabelecimento da importância segurada. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte ponto. É muito diferente a importância assegurada, ou seja, o que vale o risco que nós estamos assumindo do valor do produto. Muita gente fala, olha, mas a minha carreta de álcool, de diesel, vale R$100 mil. Legal, só que se esse álcool, esse diesel tombar num canal de água ou que conduza a um rio, a uma nascente,
esse valor vai ser estrondosamente maior. Nós temos também uma outra coisa para avaliar. Qual é a periculosidade desse produto? O que ele tem de nocividade para o meio ambiente? De repente, você tem um produto que é muito nocivo ao meio ambiente e outro que é só contaminante. Ou seja, ele vai só causar uma contaminação que você consiga, através de um ataque e de um atendimento de emergência rapidamente, você consegue resolver. E eu quero lembrar também, laçado a tudo isso, que a responsabilidade da contaminação ao meio ambiente é do transportador e do dono da mercadoria, do embarcador. Quando chegar alguém para imputar uma responsabilidade, vai estar olhando o seguinte: se o transportador não tem condição de resolver, ele vai chamar o embarcador. Os produtos que a gente tem no mercado, e lembrando a vocês, nós estamos falando aqui apenas da poluição no produto de transporte, ou seja, no momento que está sendo transportada a mercadoria. Nós temos a cobertura ampla, poluição gradual, nós temos a cobertura limitada, que é a poluição súbita acidental, limitada a 72 horas, nós temos a limpeza de pista, que é linkada ao RCT, que é uma cobertura adicional, e essa é limitadíssima. Vamos falar um pouquinho agora das coberturas disponíveis no mercado. A básica é a contenção, limpeza, destinação do resíduo, análises laboratoriais e monitoramento da área degradada. Nós temos que prestar muita atenção que existem algumas coberturas que são indispensáveis. Por exemplo, a cobertura de danos a recursos naturais. É muito importante isso, que apesar do recurso natural, muita seguradora, a responsabilidade é do transportador e do embarcador. Então, nós temos que buscar essa cobertura aos recursos naturais. Tem também a cobertura de lucros cessantes a terceiros, custo de defesa do segurado. Isso é muito importante, porque no momento do sinistro, a primeira coisa que sai é uma autuação. E é necessário que esse segurado se defenda dessa autuação. O transbordo também é outra coisa muito importante, esse transbordo para contenção e salvamento. Às vezes você está ligado aí numa cobertura de transporte do RCT, porém, o transbordo feito corretamente necessita de ter especialistas que saibam fazer e todas as proteções necessárias. Todos os fluidos dos veículos, por exemplo, o óleo diesel do motor, o óleo diesel de combustível do motor, o óleo lubrificante do motor, o fluido de freio, tudo isso é importante ter cobertura. Extensão da cobertura fluvial, né? Complementar a cobertura de rodoviário, a extensão de cobertura do Mercosul, danos morais, danos corporais. Então, a nossa obrigação é analisar essas coberturas dentro da operação do cliente. Ele precisa dessas coberturas, o risco dele é grave, o produto que ele transporta é nocivo para um ser humano, então é necessário danos corporais, porque num acidente pode atingir pessoas, pode atingir vítimas de veículos, vias públicas. Então é muito importante olharmos para isso. Pode seguir. O famoso QAR, né? O corretor não gosta muito do QAR, porque o QAR fala em sinistralidade. Mas olha só, é muito importante que o questionário de avaliação de risco seja muito bem preenchido e que ele tenha o maior número de detalhes possível. Isso ajuda muito na taxa, no momento que a subscrição é feita, a taxação do risco. Então, colocar os dados cadastrais completos do segurado, se o segurado tem uma ISO, se os seus motoristas têm o MOB, se ele tem um SASMAC, que é alguma coisa regida ali pela BIQUIM, muito importante, isso tudo vai ajudar, porque se ele está inserido num contexto desse de ISO, de SASMAC, com certeza o risco dele é protegido. Ele tem um plano de gerenciamento de risco embutido nisso, que é um plano de ação. Deu um acidente, o que ele vai fazer?
É muito importante isso constar do QAR. Detalhamento da operação do segurado. Qual que é o processo dele? Ele pega, vai direto para o destino, ele armazena isso, ele leva para o seu ambiente. Como é que isso se procede? Os principais produtos transportados, subprodutos e derivados similares, o número da ONU, se tiver, porque normalmente o produto perigoso ele é classificado por um número da ONU. Tem esse número ONU, então deve ser colocado. Quais são as rotas que ele faz? Quais são as regiões que ele passa? Não precisa fazer todas as rodovias, mas as principais rotas, principais regiões. É importante, porque nesse momento o subscritor ele vai ter noção do tamanho do risco que ele está assumindo. Os equipamentos que são utilizados, caçamba, side, baú, tanque, a embalagem do produto, por exemplo, se não é um produto a granel, essa embalagem tem avisos, existem telefones de emergência nessa embalagem, existe uma ficha técnica desse produto. É muito importante, porque quem está subscrevendo aquele risco tem condição de dizer, olha, esse risco ele é totalmente gerenciado. Bom, eu costumo dizer, dentro da minha ótica de securitário, como subscritor, coisa parecida, que nós começamos a análise dos riscos excluídos olhando para os riscos cobertos. O risco coberto tem que estar muito claro. Deve aparecer no contrato de seguro quais são os riscos cobertos. E toda a operação do nosso cliente segurado deve estar dentro dos riscos cobertos. Se não está dentro dos riscos cobertos, está dentro das coberturas adicionais, ótimo. Não está dentro da cobertura adicional, ou está dentro da cobertura adicional com sublimites para aquele risco, temos que prestar muita atenção nisso. Olha, o que eu já falei ali atrás, tem muitas seguradoras que excluem os riscos naturais, rios, lençol freático, fauna, flora. É risco excluído, mas é a responsabilidade do seu cliente. Então, nós temos que buscar uma cobertura completa. Ainda falando de risco excluído, os bens públicos e coletivos. Por exemplo, existe uma seguradora no mercado, sem crítica nenhuma a ela, ela fez isso no produto dela, a área de servidão é risco excluído. Ou seja, se está andando numa rodovia, essa rodovia tem uma área que é servidão e depois vem a área de terceiros. Está coberta a área de terceiros, mas a área de servidão não está. Então, tem 60 metros ali que ela pode negar a cobertura. É muito importante a gente se ater a isso. Vazamento do produto, né? O vazamento do produto ele foi por quê? É um vazamento comum? É uma falha mecânica? É uma falta de manutenção? É uma negligência? Dentro do risco excluído, o que a seguradora, naquele produto, acrescenta como negligência? O que ela concede como não cobertura? O que ela concede como cobertura? Porque pode ser uma negligência de um funcionário que não fechou a boca de um tanque direito, ou da forma correta. Agravamento de risco. Tem muitas seguradoras que estão colocando a conservação do veículo transportador como uma agravação de risco. Por exemplo, um pneu careca estourou o pneu e ela não vai dar cobertura porque o risco foi agravado. Defesa do segurado. Isso é muito importante, gente. A defesa do segurado não é pagamento de multa, é sim honorários advocatícios que ele é obrigado a contratar para se defender civil e criminalmente. Isso é muito importante a gente observar nas coberturas. Não pode constar dos riscos excluídos. Sinistro. Essa é a parte bem importante. Antes de falar o que está aí na nossa apresentação, vou dar algumas informações adicionais. O evento, o acidente, ele vem carregado de uma responsabilidade criminal. E as penas disso são muito rígidas. Existem multas de até 50 milhões de reais. É importante a gente levar para o nosso cliente segurado que ele vai ser autuado. Um simples acidente, o órgão ambiental vai lhe aplicar uma atuação. Ou seja, ele é obrigado, no decorrer de um prazo que eles estipulam, que ele faça uma defesa. E essa defesa,
é o atendimento, é o relatório de atendimento que uma empresa de emergência fez. Então, é muito importante o cliente estar atento para isso. Muita gente fala, olha, eu não vou ligar, não vou fazer a comunicação para o órgão ambiental porque eu corro risco. Sim, corre muito risco. A própria Polícia Rodoviária vai acionar o IBAMA, os órgãos estaduais, não sei se todo mundo conhece, mas em São Paulo é CETESB, no Rio é a INEA, no Paraná o IAP, em Minas Gerais é a UNEA, inclusive um dos mais rigorosos, ele tem uma lei 22.805 que obriga que o atendimento seja iniciado no máximo em 2 horas. Então é muito importante que ao comunicar um sinistro, o nosso segurado tenha todas as informações onde aconteceu. Quanto mais rápido for ser feito o atendimento, melhor vai ser a contenção, melhor vai ser a dependência dele de limpeza daquele ambiente. Ele deve acionar imediato uma empresa de emergência. E também o corretor, ele deve ligar para o corretor dele, porque o corretor é um papel importante nesse momento. O corretor conseguiu uma seguradora que tem uma assistência, ela tem um regulador especialista que pode estar no ambiente, tudo isso vai ajudar. As informações devem ser bem rápidas, inclusive para essa seguradora. Disponibilizar a ficha técnica do produto, isso numa lei de 2019, ele não é mais obrigatório, mas recomenda-se a orientação do embarcador. Aquele produto, como ele pode ser contido, como que ele pode ser tratado. A comunicação imediata ao órgão ambiental, independente, já disse, o nosso segurado não gostar, mas ele é obrigado a fazer. Isso é lei, isso é criminal. Ele precisa ligar para o órgão ambiental daquela região onde aconteceu o acidente e comunicar o que está acontecendo. E uma coisa muito importante, ele ter o assessoramento de um especialista. Esse assessoramento pode ser cedido pela seguradora, tranquilamente. Tem muitas seguradoras que já fazem isso. A ecologia do atendimento sustentável, né? Ou seja, se ele pegar um especialista, aquele cara vai fazer um atendimento que vai ser bom para todo mundo e o custo vai estar limitado ao extremamente necessário. É importante esse especialista também para negociar os equipamentos, os serviços e materiais. Bom, continuando falando do sinistro, nós temos ainda aí o quadro do que foi o sinistro no ano, desculpem novamente, no ano de 2018. 65 milhões foram gastos em atendimentos de emergência. Comprovadamente, 1/3 disso, 21 milhões, é falta de controle em campo, ou seja, é uma cobrança totalmente desarrumada. É muito importante que o nosso cliente tente reduzir a sua exposição legal. Por quê? Tendo um especialista, isso é muito importante. Garantir a imagem das marcas. Um transportador que está transportando um produto para uma marca muito reconhecida vai gerar um estresse comercial com ele se ele não defender isso direito. É o nosso papel também ajudá-lo nesse sentido. Os custos e o gasto de sinistralidade, né? Isso é muito importante. Muita gente fala, a seguradora está pagando. Gente, o segurado tem uma franquia. Todo seguro ambiental tem uma franquia de no mínimo 10%. Tem segurador que está colocando 20%, 25%. E nós temos a obrigação de pensar que isso é muito chato, mas é possível. A possibilidade do sinistro ser negado. Se for negado, tudo isso vai ser pago pelo nosso cliente, o segurado. É muito importante que a gente se atine para isso. Não pode ser cobrado o que se quer lá na ponta. Regulação do sinistro. É uma outra coisa que, principalmente, o corretor tem que participar detalhadamente. É nossa obrigação como assessor do nosso segurado. Tem uma empresa especializada em produtos perigosos, gerenciamento de risco e meio ambiente, é muito importante. Nosso cliente precisa ter isso. Ele não é obrigado. Ele é obrigado por lei, porém muita gente deixa acontecer o sinistro para depois correr atrás. É muito importante que no momento do acidente a gente tenha uma empresa que possa conduzir isso em benefício do próprio transportador segurado, do embarcador segurado.
Cuidado com as comissárias de avaria especializadas em outras áreas. Muita gente é especializado no atendimento do seguro da mercadoria, do transporte, mas não tem experiência no segmento da emergência ambiental. Isso é muito importante, que a gente tenha segurança que ele vai saber o que fazer no local. Como é que ele vai cuidar dessa medição? Ela vai ser só quantitativa? Ou seja, quantas toneladas de resíduo saiu, quantos caminhões saíram, quantas máscaras se usaram. Isso não pode ser uma referência técnica específica. Tem que saber que era necessário sair tantos caminhões, tantas máscaras e assim por diante. Fiquem atentos, tem novidade no mercado, existe um grupo de pessoas altamente especializado que na fusão das empresas de atendimento de emergência, eles sobraram no mercado. Então, hoje eles têm estrutura em todo o Brasil, nas principais capitais. E essas pessoas estão disponíveis lá no mercado para ser contratadas. Mostrando um exemplo agora de um acompanhamento, de uma mitigação num acidente. Esse acidente aconteceu aqui em São Paulo e o prestador de serviço, que foi a empresa que foi fazer o atendimento, fez um lançamento de medição de R$833 mil. Olha só o problema. Esse cliente segurado tinha uma cobertura de 600 mil na apólice de seguro dele. Se deu 833, automaticamente 233 já era a responsabilidade dele. Com o apoio e participação desses especialistas, essa emergência foi reduzida para 485 mil. Ou seja, houve uma economia no simples fato de ter um especialista acompanhando de R$323 mil. Isso é muito importante para a nossa carteira de responsabilidade civil ambiental. Não é só para a seguradora ou para o segurado, é para nós ganharmos espaço. É uma carteira que pode crescer muito ainda, a carteira de responsabilidade civil ambiental. Vamos em frente. Bom, indenização. Uma outra coisa muito importante para o corretor. Quem é o corretor que não quer que uma indenização saia rapidamente? Todo mundo quer. A seguradora também quer pagar rapidamente. Tem que ficar claro o seguinte: responsabilidade civil ambiental é um seguro de reembolso. Ou seja, o segurado tem que ir lá meter a mão no fluxo de caixa dele e pagar os gastos para depois ser reembolsado. E isso é um problema. Nós temos diversas seguradoras que acompanham os atendimentos em loco. São mais na indenização, porque ela acompanhou, ela fez auditoria de caso a caso, o que foi usado, o que não foi usado, ela acompanhou. Teve um profissional que estava vendo isso. Automaticamente, quando chega na regulação do sinistro, no departamento de sinistros, ele já está tudo comprovado. É muito mais fácil. E também tem aquelas seguradoras que a gente tem que procurar, a gente como corretor, tem que procurar seguradoras com os acordos operacionais e que elas pagam direto o prestador de serviço. Aí não é necessário que o nosso segurado bote a mão no bolso dele para pagar para depois ser reembolsado. Ou seja, ela já tem um acordo e ela já vai pagar isso diretamente para o prestador de serviço. Vai evitar o estresse do corretor, vai evitar o estresse do segurado junto com os prestadores de serviço. Gostaria de lembrar a todos que nós estamos vivendo uma fase muito importante no mundo. Infelizmente, o Covid está aí, todos devemos nos proteger e estamos todos caminhando para uma solução, se Deus quiser. Um abraço a todos.